Aí, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gravação aqui. Fala, Nestor. Eu sou analista comportamental e corporal certificado pelo Instituto Corpo Explica. E hoje vamos falar um pouquinho sobre dependência emocional. O que é esse negócio estranho que muita gente fala que às vezes não consegue ir para frente, não consegue ir para o futuro por algum motivo. Então, eu preparei uma aula muito boa para vocês. Vocês vão interagir mais pelo chat aqui, vão fazer mais perguntas pelo chat e vou tentar responder todas as suas perguntas, sim? Então, antes de iniciar, vou já compartilhar a tela aqui com vocês para vocês conseguirem ver o conteúdo que é maravilhoso que eu preparei para vocês, tá? Aí, esse é o tipo de trabalho que eu faço. O formato do seu corpo revela como funciona a sua mente. E é bem interessante, porque dependendo de como foi lá atrás, na nossa infância, a gente vai sentir algumas coisas aqui no presente, tá? Então, se foi conturbada, se foi tranquila, se não foi tranquila. Então, o formato do seu corpo vai revelar certinho como funciona seu lado inconsciente. A gente tem dois lados, tá, gente? Tem o lado racional, o lado esposa, o lado mulher, o lado filha, o lado filho, o lado marido, né? Aquela parte responsável que tem que pagar as contas, tem que cuidar, tem que ajudar, tem que dar aquela força, né? E tem também aquele lado inconsciente que às vezes a gente não conhece. Então, hoje a gente vai falar bastante sobre esse lado inconsciente, que a gente não conhece, que a gente não sabe como funciona, sim? Então, é bem interessante que quanto mais você conhece o seu lado inconsciente, mais autonomia você tem da sua vida. Você consegue fazer escolhas saudáveis, tá? E hoje a gente vai falar bastante porque muitas pessoas não conseguem se dar esse autocuidado, se dar esse colo, se dar essa ajuda, tá? Então, esse aqui é a minha apresentação, tá? Eu sou analista corporal e comportamental certificado pelo Instituto Corpo Explica. Essa aqui é minha esposa também, que vai dar uma aula muito boa para vocês também. Ela também é analista corporal e comportamental, assim como eu, tá? Então, lembrando que o formato do seu corpo vai revelar certinho como funciona a sua mente, como funciona seu lado inconsciente, sim? Lembrando sempre, pessoal, só deixa fechado o microfone não para não atrapalhar a gravação aqui, tá bom? Sim? E vocês vão interagir mais pelo chat, tá bom? Sim? Perfeito. Dúvidas, perguntas até agora? Nada, né? Depois vocês vão colocando aí no chat. Seguinte slide. Então, esse tipo de trabalho que eu faço é uma mistura de conhecimento, tá? Da neurociência e a psicanálise, sim? O Freud, na década de 30, ele percebeu que o formato do corpo, que as pessoas tinham um problema entre o corpo e a mente. Parecia que a mente queria uma coisa e o corpo queria outra, né? E é essa briga interna que a gente pode ter. Às vezes a gente tem vontade de conquistar, tem vontade de ir, mas não é verdade que às vezes a gente procrastina? Coloca aqui no chat. Você tem esse costume às vezes de procrastinar para limpar a casa, para fazer algumas coisinhas que a gente tem que fazer, mas parece que o corpo não quer acompanhar, não quer ir para frente, né? Então, ele percebeu que o corpo funciona um pouco diferente que a mente, tá? A mente às vezes quer uma coisa e o corpo quer outra. O Reich, ele percebeu que dependendo do formato do corpo, dava para ver perfis de pessoas, tá? Na década de 30 também, ele percebeu que pessoas quadradinhas tinham problemas de um jeito, pessoas arredondadas tinham problema de um jeito. Ele percebeu padrões. Olha só aqui o pessoal comentando no chat, bem isso mesmo. Isso é verdade, acontece comigo. Então, às vezes a gente tem muita vontade de fazer uma coisa, mas o corpo não acompanha. Procrastina, enrola. Então, a gente tem que saber por quê, tá? Hoje a gente vai falar bastante sobre isso, tá? E esse Reich, ele percebeu na década de 30 que ele começou a perceber, analisar o comportamento das pessoas dependendo do formato do corpo das pessoas. Ele achava que todo mundo era um perfil, que todo mundo tinha um perfil. Mas, quase na década de 40, o Alexander Lowen, ele percebeu que cada pessoa tem um perfil específico, sim? Não é um padrão, tá? Ele percebeu que a gente tem 5 traços de caráter que brigam pelo controle da nossa mente.
Conta aqui no chat se você viu esse filme divertidamente, que são 5 traços de caráter que brigam pelo controle da mente da menina. É um filme de criança, mas ensina muita coisa. Às vezes um pedaço de mim quer muito fazer uma coisa. Às vezes, outro pedaço de mim me cobra por fazer outra coisa. E outro pedaço de mim parece que não avança, não, outro fala que sim, outro fala que não, e causa uma confusão. Olha só que legal, muito bom esse filme. Ó, assisti sim, várias vezes. Então, você vai lembrar que no filme tinha alegria, tristeza, raiva, o nojinho, né? Esses têm nome científico e a gente vai falar bastante sobre eles daqui a pouquinho. Quando eles começaram a aparecer? Quando eles começaram a aparecer? Quando a gente estava na barriga da mãe, até os 5 anos de idade, tá? Então, até os 5 anos de idade, essa fase que você está aprendendo a andar, essa fase que você está aprendendo a caminhar, que você está colocando, movendo os bracinhos, esses traços começaram a aparecer bem assim como era no filme. Lembra que no filme ele se ia aparecendo numa face diferente? Sim? Então, hoje a gente vai falar bastante sobre esses perfis aí, que eles controlam, às vezes, nosso lado emotivo, nosso lado racional, nosso lado frio, nosso lado quente, né? E por isso, às vezes, a gente briga com o marido, briga com a esposa, briga com o filho, e a gente não sabe por quê, tá? É bem interessante essa parte, bem interessante. Então, vamos continuar em frente? Até agora, vocês estão entendendo? Esses 5 traços apareceram na parte da mielinização do sistema nervoso. Viu a nossa espinha dorsal, que vai se misturando os nervos? Então, o sistema nervoso vai se mielinizando, a gente vai sentindo faces, vai sentindo etapas, e aí vão aparecendo esses traços de caráter. E essa formação começou dentro da mãe. Isso mesmo. Então, toda essa sensação que a criança sentia lá dentro da barriga da mãe, a criança sente, tá? A criança sente. Então, ela sentiu, se suponha por aí, a mãe sentiu uma sensação ou outra, pode ser que o filho acabe sentindo lá dentro, tá bom? Então, é bem interessante que ele crescendo, nascendo, saindo para fora, depois ele pode formar mais um sistema nervoso ou outro, tá bom? Sim? Então, vamos continuar aqui em frente. É bem interessante que esses 5 traços de caráter que você consegue ver aqui, esses 5 traços de caráter, eles têm dores e também têm talentos, têm recursos, têm capacidades, sim? Só que às vezes a gente não sabe que eles têm recurso. A gente acha que não pode, que não sabe, que é difícil, que é complicado. Por quê? Porque a gente pode estar vivendo mais na dor desse traço. Cada um desses traços tem dores, ó. Tem um que tem a rejeição, tem outro que tem abandono, manipulação, humilhação e traição. Então, se eu estou vivendo muito com essas dores emocionais, eu não consigo ver o recurso, o talento que ele tem, tá? A gente sente, às vezes, que é boa ou que é bom, é numa área, a gente sente, mas meio que se eu estou muito na dor, eu não vou continuar para frente, tá? Então, é bem interessante que essa briga interna, todo mundo pode ter. Só que todo mundo pode ter, por quê? Porque tem várias intensidades de traços de caráter. Aqui no filme você vai lembrar que a alegria que ficava mais tempo no controle, lembra? E não deixava que a tristeza apareça no painel de controle, lembra? Então, é bem interessante que pode ser que no seu sistema nervoso tenha um deles que é maior que a alegria, ou que é maior que a raiva, e que fica aparecendo o tempo todo, entende? Então, é bem interessante saber qual deles você tem mais para negociar com esse traço de caráter e para que ele consiga te dar o recurso, o talento que ele tem. Sim? Deu para entender, gente? Sim? Até agora tá sendo fácil, eu estou indo muito rápido. Vai contando aqui no chat, se vocês vão entendendo. É um pouquinho complexo, mas depois, lá na frente, vocês vão entender um pouquinho mais, tá? Vai interagindo comigo, tranquilo. Isso, perfeito, perfeito. Tá indo ok. Dá para acompanhar, que legal. Para mim é muito importante isso, porque a ideia é que vocês tinham proveito, tá? Que tinham proveito. Então, quando eu não conheço como funciona meu sistema nervoso, praticamente eu não tenho controle dele, sim? E aí eu posso ficar ansiosa, posso ficar estressada, posso ficar nervosa, posso ter alguma dor emocional, justamente porque eu não tenho o controle emocional, sim? E às vezes eu procuro muito remédio, procuro muito ajuda dos outros, procuro me entender.
Se você tem essa confusão na sua mente, pode ser porque mais de um quer brigar pelo controle ao mesmo tempo, entende? Então é bem interessante analisar qual é seu perfil emocional para quê? Para que você tenha controle, para que você negocie consigo mesma e que você consiga continuar em frente, tá? Vamos seguinte o slide. Aqui dá para ver que justamente pelo o formato do seu corpo, a gente consegue saber se é mais magrinho, se é mais quadradinho, se é mais arredondado, o tipo de pessoa que você é, se você é mais emotiva, se você é mais fria, se você tem uma sensação mais de ir para frente, de ficar travada, de confusão, tá? Então, formatos arredondados são sempre mais emocionais, tá? Isso é bem interessante. Formatos quadrados também, ó, bem quadradinho, e formatos mais delineados e definidos são um pouco mais frios, tá? São pessoas mais racionais. Então, é bem interessante que às vezes você analisa o formato do seu marido, da sua esposa, da sua filha, do seu filho, e você vai ver comportamentos diferentes, tá? Comportamentos diferentes. E aí vem essa sensação de vazio, porque a gente quer agradar todo mundo, ou quer agradar o pessoal que está em volta. Se a gente tenta se adaptar ao tipo de vida da outra pessoa e a gente não tenta conhecer como funciona meu emocional, olha só, a gente vai sentir essa sensação de vazio, depressão, a ansiedade, a angústia, viu? É como se fosse uma sensação de que eu estou carregando peso, vai dar dor nas costas, dor de cabeça, posso me sentir rejeitado, rejeitada, traído, humilhado, né? Sensação de manipulação. Por quê? Porque eu não me conheço. Eu tento copiar e colar do jeito que pai ensinou, do jeito que mãe ensinou, mas pode ser que no tempo deles era o melhor para eles. Agora, no nosso tempo, é um pouco diferente, entende? Então, pode ser que você não se sinta protegida, amada, acolhida, por quê? Porque ninguém pode ser que ensinou da forma correta, entende? Se a gente tenta fazer certinho, como mais alguém faz, pode ser que para essa pessoa deu certo, mas para mim, eu sou uma pessoa diferente, tenho traço de caráter diferente, tá? Então, todos esses problemas que você pode ser justamente por causa de falta de autoconhecimento. Falta de autoconhecimento. Quanto mais você conhece sobre você, melhor é. Sim? Vai entendendo, gente? Pergunta sobre esse assunto, vai colocando aqui no chat para mim, é importante saber se você está entendendo. Porque às vezes a gente tenta se adaptar a um estilo de vida que pode ser que para nosso perfil não é bom. Entende? Então, quanto mais você conhece seu perfil, mais você se respeita e mais você consegue até colocar limites ou até falar para as pessoas como você funciona. É tão legal que você consiga ser tratada ou ser tratado da forma que você gosta. Não é verdade? Não é verdade? Às vezes a gente tem vergonha de falar como a gente funciona, ou a gente sempre tenta se adaptar ao outro e ao outro. E isso não está errado, tá, gente? A gente pode se adaptar. O problema é quando vira doença, tá? Isso, olha só, Gabi. Sensação de liberdade. Isso, a gente se liberta, tá? Porque pode ser que lá na infância o pessoa me falou, não, você é assim e você vai funcionar assim até você ficar velhinho, tá? Então pode ser que você está funcionando da forma errada, com padrões de outra pessoa. E olha só o que eu vou te falar agora. Pode ser que você está vivendo a história de vida de mais alguém. Pode ser que você meio que não tenha autorização de escrever sua história de vida. Por isso que está dando essas travas aí emocionais, por isso que está dando esses problemas emocionais. Então, quanto mais você se conhece, mais libertador é. Mais você consegue colocar limites, colocar regras na sua vida e também mostrar para o pessoal como você funciona. Foi assim comigo até os 40 anos. Olha só a Cíntia já passou pelo processo terapêutico com a gente e de verdade é libertador, tá? Se a Cíntia está comentando aqui, vivendo a história dos outros, isso mesmo. A gente sem perceber fica no piloto automático e a gente vive a história dos outros, tá? Então, por quê? Porque te falaram que você era assim, você até hoje tenta ser assim, e de verdade, pode ser que você não é assim, sim? Vou voltar aqui para a tela principal só para mostrar para vocês bem rapidinho, tá? Só para vocês tentarem entender, sim? Então, suponha, lá na infância, pai, mãe, avó, tia, alguém falou que você era assim. Ó, você é assim, tá?
A vida inteira você se adaptou para tentar ser assim. Mas, na verdade, seu sistema nervoso está falando que você é assim. Entende? Então, olha só a diferença. Olha só a diferença. Então, você lutou, correu atrás para ser assim, porque o pessoal te falou que era assim. Ai, não, Nestor é frio, é mego, assim, é direto. E eu sempre tentei ser assim, porque o pessoal falava que era assim. Mas, na verdade, meu sistema nervoso era assim, ó. Entende? Por quê? Porque às vezes o pessoal fala, não, homem não pode chorar, homem tem que ser casca grossa, tem que ser duro, tem que ser forte, tem que aguentar o tranco. E eu tentei me adaptar a isso. Mas, na verdade, eu tenho uma parte emotiva, que se eu não permito que essa parte emotiva apareça no meu relacionamento, no meu trabalho com meus clientes, gente, eu estou punindo, estou cortando um pedaço de mim, não estou deixando que um pedaço de mim apareça aqui no meu dia a dia. Entende? E aí eu me adapto só a isso. Só ao que me ensinaram. Entende? E aí que vem um conflito. Aí que vem a depressão, o infarto, vem tanta coisa ruim. Vou te dar vou te mostrar. Ó. Dor de cabeça. Não é normal. Dor nas costas. Não é normal. Muita gente acha que é normal e toma remédio e tudo, mas não é normal. Se você está feliz, se você está satisfeita com sua vida, não é para ter, tá? Ai, Nestor, mas eu sou velhinha, já tenho 50, 60. Não é normal. Não é normal, tá? Pode ser normal para aquela pessoa que te criou, mas para você não é normal, tá? Ó, depois da dor de cabeça e das costas, se você não trata seu lado emocional, se você não procura se conhecer, vai aumentando. Pode vir uma depressão. Depois da depressão, sabe o que que vem? Pode vir um infarto. Depois do infarto, sabe o que que vem? Pode vir um câncer. Entende? Então, seu corpo vai te dando sinais de que o que você está pensando, o tipo de vida que você está tentando viver, não é sua vida, é a vida de mais alguém. Sua vida é assim. Seu corpo está te dando sinais. Entende? Então, se tem alguma coisa errada aqui, é porque você está tentando se adaptar a um estilo de vida que mais alguém te falou, ou a sociedade te falou, entende? Ou alguém se impôs na sua frente, entende? Então é bem interessante entender essa parte, por quê? Porque pode ser que você está no piloto automático. Olha só os comentários, que legal! Aí começa a briga interna. Isso, exatamente, ó. É, enxaqueca, dor de cabeça. A verdade, eu fiz tratamento por anos, por vários problemas de saúde, entende? Então, problemas de saúde não é normal. Nenhum tipo de problema. Quanto melhor eu estou, porque eu me conheço, mais vontade de viver dá, né? Não é verdade? A gente quer ir para um parque, a gente quer namorar, a gente quer paquerar, a gente quer estar com os amigos, quer estar com o pessoal. Agora, se eu tento me adaptar a uma coisa que eu não sou, de verdade, tem um negócio estranho aí, tá? Então, vai analisando sua situação e vai colocando perguntas aqui no chat, tá? Que a gente vai tentar responder. Ficou claro, gente, essa parte? Por favor, coloca aqui no chat se ficou claro. Sim? Para mim é importante saber se ficou claro, assim a gente consegue continuar, tá? Então, sentir dor física ou sentir dor emocional não é normal. Não é normal. Muita gente acha que é normal, tá? E às vezes a gente até procura uma dor emocional, dor física, sabe para quê? Para ter um assunto em comum com o resto da sociedade. Entende? Às vezes eu tô com uma pessoa que está muito doída, está com muito problema, e eu, para me encaixar nessa conversa, o que que eu faço? Eu tenho que ter doença também. Entende? Então, se minha mente já está trabalhando, olha só que legal, entendo tudo. Então, às vezes, você tem que filtrar suas amizades, tá? Se seu amigo ou sua amiga está tentando que você seja assim, vai analisando, às vezes você é assim, tá? Então, vai colocando aí na sua mente, pode ser que você está funcionando da forma errada, tá bom? Se não tiver problema para compartilhar, não tem papo. Isso mesmo. Então, a gente tem que ver. Às vezes tem essa briga de quem sofre mais. Você já viu? Às vezes tem uma briga quem sofre mais. A gente está sofrendo, a outra pessoa também, e meio que um minimiza o sofrimento do outro. E aí entra uma briga de quem sofre mais,
Se na sua família de origem era assim, se pai, avó, tia era assim, é muito provável que você também seja assim. Porque a gente está tanto no piloto automático que a gente não percebe. Não percebe. E a gente, em vez de curtir a vida, a gente vive reclamando da vida. E isso não é legal. Isso não é normal. Tá? A ideia é que a gente se sinta livre. Livre para fazer escolhas boas. Tá bom? Com as pessoas que eu convivia, todas tinham doença. Olha só, viu? A Cíntia já percebeu aqui. Eu tinha vergonha de falar que estava bem. E às vezes dá vergonha mesmo. A gente está bem e a outra pessoa só fica falando de coisa ruim. Dá vergonha de falar que a gente está bem, que a gente não tem problema, que a gente tem saúde. Entende? Então, essa sociedade, esse ambiente onde a gente vive, incentiva a gente a ficar lá embaixo. Entende? Então, analisa a sua situação, se está tudo ok, a gente continua, tá? Sim? Não é uma crítica, não é um reclamo, é justamente para você analisar sua situação, tá bom? Porque a gente está muito no piloto automático e não percebe, tá? Vamos continuar aqui com os slides, tá? A gente não quer passar da hora aqui com vocês, então vamos tentar aproveitar o máximo que dá, tá? Sim? Então, vamos continuar aqui em frente. Aqui dá para ver que tem uma combinação de perfis, tá? Aqui dá para ver que tem no mundo pessoas mais racionais, tá? Pessoas mais racionais são pessoas mais frias, mais diretas, que não gostam de muita enrolação, que não gostam de muito mimimi. Gosta das coisas bem transparentes e às vezes a gente até para pedir uma coisa, a pessoa pode ser meio direta, meio forte, né? Aí vai ter um conflito com pessoas que são mais emotivas, emocionais, tá? Que têm traços mais quentes, que se emocionam, que choram, que ri muito alto, né? Você vai lembrar, pessoa mais arredondada sempre é mais emotiva. Olha só, outro comentário aqui da Mariana. Nossa mãe está com câncer agressivo e avançado e nós cuidamos dela. Às vezes ficamos meio sem jeito de fazer as coisas por nós. Isso mesmo, eu super te entendo. Não é fácil, especialmente quando a gente tem essa questão, tá? Vou comentar a questão de câncer bem rapidinho, tá? Para não tentar sair muito do, do, do assunto. Questão de câncer é um pouco complicado porque já, antes do câncer, já a pessoa foi dando sinais de que tinha algumas coisas estranhas. Sim, como eu falei, dor de cabeça, depressão, vem aparecendo como se fosse um degrau que a gente vai avançando. Por que que acontece isso? Porque o corpo já está dando sinais que o pensamento da pessoa não está legal e ela não está procurando acompanhamento emocional. Sim? Quando a pessoa não procura um acompanhamento emocional, o que que acontece? O que que acontece? Vou voltar aqui bem rapidinho para vocês entenderem, tá? O que que acontece? A pessoa acaba deixando rolar, se preocupando mais pelo problema do filho, da tia, do avó, e fica só carregando problema, só carregando problema, só carregando. E ela mesma não se olha para dentro, ou ele mesmo não se olha para dentro. Não mexe aqui as coisas. Só problema, 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 problema. O que que acontece com câncer? O câncer é uma forma de se autodestruir, porque a pessoa já não consegue carregar mais problema. Carregou tanto, 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 se preocupou por todo mundo, e ela mesmo, ou ele mesmo, não olha para si. Entende? Vocês vão lembrar de um princípio bíblico que eu gosto sempre de passar para todo mundo. Tem que amar o próximo como a ti. Coloca aqui no chat. Tem que amar o próximo como a ti. Você sabe, né? Como a ti mesmo. Entende? Então, se a gente não se ama, se a gente não se respeita, se a gente não se cuida, como eu vou fazer isso com o próximo? Primeiro, prioridade, gente. Isso não é egoísmo. A sociedade mostra que isso é egoísmo, tá? Então, o ponto é, eu estou centrada, estou focada, estou focado em tentar atender minhas necessidades emocionais para depois atender a necessidade emocional do meu filho, do meu marido, da minha esposa. Entende? Às vezes a gente faz o contrário, porque alguém lá atrás me ensinou
que eu tinha que ser uma prestadora, um prestador de serviço. E eu tenho que só ajudar, 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 ajudar. E quem vai me ajudar? Quem vai cuidar de mim? Entende? E aí a gente não trabalha, a gente procrastina, a gente enrola, a gente não se sente, assim, leve. Entende? Verdade, sempre colocamos outro na frente. E a gente fica no final da fila, sempre lá atrás, sempre lá atrás. Fazia 2 anos que a gente não conseguia fazer as unhas. Parece bobo, é? Entende? Então, são coisas que você tem que olhar para você. Às vezes, a gente tem uma vida de escassez, porque lá atrás o pessoal tinha uma vida de escassez. Tinha que ser difícil, tinha que ser complicado. E aí o sistema nervoso acaba repetindo o mesmo comportamento de lá atrás. Olha só que doido. Por mais que a gente conhece, não sei, princípio bíblico, por mais que a gente acredita em Deus, por mais que a gente tem vontade de viver, isso não adianta se você não tem conhecimento sobre sua pessoa. Primeiro você tem que se conhecer, entende? Primeiro você tem que se conhecer. E aí você coloca limites. Hoje a gente não pode colocar limites, não pode colocar filtros, porque a gente não sabe diferenciar o que faz bem para mim e que não. Eu sou assim ou eu sou assim? Eu sou assim ou eu sou assim? Meu sistema nervoso tenta me educar e mostrar que eu sou assim. Mas minha mente fala, não, me ensinaram assim, tem que ser assim. Entende? Meu marido vive assim, olha só. Foi criado no lar de pobreza e hoje ele não julga por querer ou ter a mesma vida. Olha só, viu? Como a gente meio que é afastado do vínculo da sociedade, da família, só porque a gente não segue o padrão deles. Entende? Isso aí é manipulação, isso aí é controle. A pessoa quer controlar a sua vida. E como fica seu sistema nervoso? É melhor ter doença para ter uma desculpa e, de certa forma, a pessoa parar de falar de mim, entende? É uma forma do seu corpo se proteger na frente dos comentários negativos das outras pessoas. Por quê? Porque eu não consigo colocar limite. Então, meu corpo coloca limite. Não, não vem pedir para mim, não. Eu tô doente. Eu tô com essa doença, tá difícil, tá complicado, entende? Então, é bem interessante que você tem que ser educada emocionalmente. Para quê? Para você colocar limite, para você falar, não, essa é sua vida, sua escolha, eu escolho isso, me respeita, por favor. É difícil. Então, só um processo de tratamento terapêutico completo vai te ajudar a sair dessa pressão, tá? Eu te falo porque eu já teve lá, Depois, no final, eu vou contar um pouquinho da minha história para você conhecer mais, tá? Gente, deu para entender? Coloca aqui no chat que a gente tem um conteúdo legal e para mim, quanto mais você interage, melhor para mim, tá? Porque assim eu sei se eu estou indo no ritmo rápido, estou devagar, estou tranquilo. Eu não quero passar do horário que vocês colocaram aqui. A gente quer respeitar isso, tá bom? Sim? Continuamos então, perfeito. Então pode ser que você seja uma pessoa mais fria ou pode ser que você seja uma pessoa mais emotiva. Pode ser que você seja metade metade. Eu sou metade metade, tá? Às vezes eu sou meio frio, eu falo direto as coisas, e às vezes eu sou emotivo. Então a gente tem que saber qual dos 3 perfis mais fortes você tem, tá? Então é bem interessante que pelo formato do seu corpo, a gente utiliza esse gráfico para pontuar e saber quanto de cada um desses você tem. O Instituto Corpo Explica, onde eu me formei, que eu tenho um certificado, eu sou treinado, autorizado e habilitado pelo Instituto Corpo Explica para fazer esse processo terapêutico. Seu corpo vai revelar como foi sua infância, entende? O formato, se você tem um olhar mais arredondado, se é mais pequenininho, se é maior, se sua boca é um pouquinho mais torta daqui para lá, a parte do quadril, das pernas, eu pontuo certinho os 5 traços de caráter no seu corpo. Aí eu consigo saber qual desses você tem mais. Eles têm nome científico, tá? Tem nome feio, mas foram colocados lá na década de 30 e o próprio Corpo Explica manteve esse nome até hoje, tá? Por quê? Porque assim você procura na literatura científica e você acha, tá? Não é assim, não tem nada a ver com magia, com macumba, com coisa assim sobrenatural. É completamente científico, tá? Então, esse aqui
tem o nome de esquizoide, tá? Esse aqui tem o nome de oral. Esse aqui, que era a alegria no filme, ele tem nome de psicopata, mas não é aquele psicopata clínico que mata, que corre atrás das coisas. É o seu lado negociador, o lado que fala, vai valer a pena para mim? A bala tá R$ 3. Não sei, o pão tá R$ 5. Será que vale a pena para mim? Não tá muito caro isso aí? Viu? Sua parte negociadora é essa aqui, tá? A raiva é o traço de caráter masoquista, sim? Masoquista. Ele que tem consistência. E o nojinho tem o nome de rígido. É a parte harmônica que você tem, a parte de velocidade que te cobra por ser rápida, por fazer bem as coisas, por vai rápido, Nestor. Continua em frente. Vai, acelera, 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 tá? Então, essa briga entre eles pode ter, tá? Tem que ver certinho como funciona seu sistema nervoso para você negociar com eles e você tirar o melhor que eles têm, tá bom? Sim? Olha só aqui, a Gabi já está colocando 30% de rígida, ela já fez o processo terapêutico, ela já sabe como ela funciona. Eu tenho 28% de rigidez, e cada um deles eu conheço a minha porcentagem, então eu sei qual deles vai querer ficar mais tempo no controle, tá? Isso é importante, tá, gente? É bem interessante. Então, vamos falar de um dos perfis, tá? Lembrando que todo mundo tem os 5 perfis, mas tem pessoas que têm picos, tem o traço de caráter mais evidenciado, tá? O perfil esquizoide, tá? Esse perfil esquizoide é o tipo de pessoa que tem o corpo alongado, que tem o rosto maior que o corpo. Por quê? Porque a energia ficou toda aqui na mente, tá? Você consegue ver quinas, consegue ver ossinho daqui para lá. Então, são pessoas mais frias, mais racionais, mas são muito espertas, tá? Sempre está com a energia da pessoa está com a mente. É bem interessante, por quê? Porque elas são criativas, são diretas, são racionais, e às vezes acabam desconectando um pouquinho com a mente quando o assunto aqui né, está meio chato, ela desconecta com a mente. Me conta, você já conhece uma pessoa? Olha só, no filme Era Medo. Isso mesmo, viu? A Mariana já tá pegando aí, ó. Isso aí. Então, praticamente essas pessoas são cheias de osso por todo quanto lugar. E ela come, 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 come e não engorda. É um dos perfis do sistema nervoso, tá? Vamos mostrar o seguinte é o oral, a parte arredondada que a gente tem. Desse esquizoide, gente, eu tenho só 7%, eu não tenho muito. É bem pouquinho que eu tenho. Eu tenho mais desse oral, que é a parte emotiva, ó. Toda a parte emotiva que a gente tem, o oral é a parte que se conecta com as sensações, as 5 sensações, tá? Eu tenho desse perfil aqui, eu tenho 27%. Então, por isso que eu consigo me conectar com vocês, toda essa parte fofinha, arredondada que eu tenho, o olhar pidão, viu esse olhar pidão? É do oral, viu? Olha só, 100% esquizoide. É, é, já vão se identificando, né? Então, esse oral é a parte emotiva, se conecta com todo mundo. É bem legal esse perfil também. Ele tem tendência de sentir como é o ambiente e o lugar, tá? Depois vamos ver o outro traço, o psicopata, a parte negociadora. Esse é o tronco maior que as pernas, tá? É uma parte que articula bem na comunicação e é um perfil um pouco mais frio, tá? É o jeito dele, está tudo legal, está tudo bem. É o jeito que esse perfil tem. Esse eu tenho 20% desse perfil aqui, viu? Desse perfil eu tenho 20%. Ninguém é 100% de um perfil. Não sempre temos um pouco de cada. Isso mesmo, Gabriel. A gente até não fazer nosso gráfico, a gente não sabe quanto de cada coisa a gente tem, então a gente não pode negociar internamente porque a gente não sabe, né? Então é bem interessante saber quanto de cada coisa você tem. E aqui vem o masoquista, aqui o mais quadradinho que você consegue ver. Eu estava brincando, olha só. É quadradinho, tá? É quadradinho, a pessoa vai com consistência, analisa mais a situação, vai mais devagar. Então, eu tenho desse 18%, sim? 18%. Então, é a parte que gosta do passo a passo. Essa live que eu estou fazendo aqui para vocês, eu estou mostrando o passo a passo. Passo a passo.
aí aparece meu masoquista. Olha só que legal. Se você tem menos do masoquista, pode ser que você não consiga fazer o passo a passo. Mas se você tem bastante do masoquista, com certeza você vai gostar mais de detalhes, detalhes, detalhes. Porque quanto você mais conhece de detalhes, melhor é. A dor dele é a humilhação. Então, para ele não se sentir humilhado, para ninguém apontar o dedo para ele prefere saber tudo, mínimo do mínimo detalhe. E aí vem essa briga entre marido e esposa, às vezes o marido é mais quadradinho, a esposa não é tanta, e o marido quer detalhe, e a esposa não quer passar, ou às vezes é o contrário, a esposa é mais quadradinha, o marido não é tanto. E, e olha só que interessante, como a gente já vai descobrindo, vai percebendo algumas brigas emocionais que pode ter com o cliente, com o marido, com a esposa, com o filho, com o funcionário, por causa de que eu não conheço o meu perfil e eu não conheço o perfil da outra pessoa. Então, quanto mais você conhece, mais informação você tem sobre você, mais leve a vida fica. Entende? A gente acaba respeitando o nosso emocional e respeitando o emocional do próximo. Eu não posso impor, ou a outra pessoa não pode se impor no meu emocional, tá? Eu queria ter mais desse traço. Olha essa, Gabriela. É bem assim, gente, tá? É bem assim. A gente às vezes quer muito aquele traço que a gente tem menos, tá? O que eu gostaria muito de ter mais é esse outro perfil, que é o traço rígido. O traço rígido. Opa, saiu aqui. Desculpa. O traço rígido, tá? O traço rígido, eu tenho só 28%. A Gabi já estava comentando aqui que ela tem 30%. Nossa rotina tá de pernas para o ar. Ficamos perdidos. Isso mesmo, a gente quer tentar fazer tudo certinho e às vezes a gente faz de qualquer jeito porque a gente não conhece nosso perfil. Então, conhecendo seu perfil, você conhece e sabe certinho como funciona seu emocional. Esse perfil é um perfil mais harmônico, tá? Que procura a perfeição e é um traço mais frio. Tá? São pessoas mais frias, mais diretas. Comumente, quem é blogueira, quem está sempre no Instagram, que acaba mostrando assim um pouco mais do seu dia a dia, não tem vergonha para aparecer, tem mais desse perfil, né? A pessoa tem capacidade para ser específica, ser direta, movimentar o povo, consegue direcionar. Então, você consegue ver mais esse perfil aí. Eu tenho 28%, tá? Tem pessoas que têm 20, tem pessoas que têm 15, tem pessoas que têm 40, dependendo do perfil da pessoa, tá? A gente é uma combinação, tá bom? É bem interessante porque aqui a gente vai começar a falar agora sobre a importância de se conhecer, conhecer certinho como você funciona. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou. Faz sentido, gente? Faz sentido? Se eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou. Eu não sei quem eu sou. Ah, eu não sei quem eu sou. Então, eu vou me adaptar àquilo que me ensinaram. Agora, quando eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou. Eu sei para onde eu vou. Para que eu vou ficar doente? Para que eu vou ficar com problema? Se eu sei quem eu sou. Entende? Se eu sei quem eu sou e a outra pessoa não está me respeitando, essa pessoa aqui não está me respeitando, para que eu vou ficar perto? Faz sentido? Deu para entender? Sim? Então é bem interessante saber quem você é, justamente para quê? Para tentar colocar limites. Para você tentar entender e colocar. Opa, aqui vou colocar. Para você tentar colocar limites e para você se respeitar e que a outra pessoa consiga te respeitar também. Tá bom? Seguinte ponto, é bem interessante que qualquer. Opa, aí outra pessoa vai entrar. É, qual é o meu objetivo na vida? Suas escolhas e suas metas têm como objetivo agradar outras pessoas? Agradar outras pessoas? Eu quero agradar minha mãe, meu pai, meu tio, meu avô, meu cachorrinho, meu periquito. Eu quero agradar todo mundo? Você deixa de fazer coisas importantes para não desagradar a quem ama ou depende de você? Será que muita gente depende de você? Aqui vem essa frase aqui, ó. Quem vive para agradar, tira um print, tira um print disso aqui. Por favor, tira um print disso aqui. Tira um print e depois posta no seu Instagram, posta no Facebook.
Quem vive para agradar, não se agrada da vida que leva. Voltando aqui para olhar no seu olho. Quem vive para agradar, não se agrada da vida que leva. Então, se você está agradando todo mundo, como vai ser sua vida? Me conta aqui no chat. Sabe por que eu quero que você participe no chat? Porque às vezes a gente está no piloto automático, entende? E a gente não sabe. A gente quer agradar pai, mãe, tia, avó, vá. Aí vem o câncer, aí vem a depressão, aí vem o infarto. Porque eu tento ser assim, ó. Entende? Sim? Não é julgando ninguém, é só mostrando, sabe que eu gosto? Aqui você está vendo minha parte fria. Aqui eu sou frio, viu? Até agora eu estava sendo fofinho, tá conversando, tá... Mas às vezes a gente tem que ser frio, sabe por quê? Porque o jogo da vida tem que ser jogado com as cartas na mesa, entende? Se eu fico com as cartas aqui no peito e eu não jogo, eu não vou para frente, entende? Então a ideia é justamente jogar suas cartas na mesa para quê? Para você seguir dando os passos para frente, entende? Faz sentido o que eu estou te falando? Olha só aqui os comentários, que legal, muito sentido. Agradar todo mundo é se esquecer da gente. Isso mesmo. Olha só que comentário legal. Lembrei a ilustração da Thaís, ó, do menino e o senhor e o burro. Olha só que legal. Depois a gente vai falar sobre essa ilustração também. É bem interessante, tá? Então a ideia é saber para onde eu vou e saber quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, como vão fazer minhas escolhas? Como eu vou fazer minhas escolhas? Entende? Às vezes eu faço escolha para agradar alguém e não para me agradar. Lembrando sempre aquele princípio bíblico que a gente fala, tem que amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, se a gente não se ama, a gente não se respeita, tá? Gente, vamos aproveitar, vamos avançar, tá fazendo sentido? Eu tenho a tendência a buscar aprovação e sentimento de culpa. Então, por quê? Será que é porque eu estou vivendo assim? Alguém me falou que eu era assim? Sendo que, na verdade, eu sou assim? Pensa certinho na situação que vai te ajudar a abrir sua mente. Autoconhecimento é libertador, tá? Quanto mais você se conhece, mais leve a vida fica. Não conhecer é muito importante. Nos conhecer é muito importante. Hoje dou valor a isso. Então, isso é importante, tá? Mas tem que se conhecer e não tem que se comparar com um coleguinha. Às vezes a gente tem a tendência de se comparar. Ah, porque deu certo para fulano, deu certo para mengano. Pode ser que no seu caso não vai dar certo. Por quê? Porque você é uma pessoa diferente, você é uma construção diferente. Entende? Então é bem interessante a gente analisar se lá na infância te comparava muito com seu irmão, sua irmã. Gente, hoje em dia a gente vai viver perseguido. Será que fulano viu um defeito? Será que eu estou bem? Será que eu estou me destacando? Será que eu não estou me destacando? Entende? Ontem contei minha história no Story. Olha só, justamente porque me conhecer me devolveu a vontade de viver. Entende? Olha só que legal. Que legal. É muito top, tá? É, não, gêmeos, eles são parecidos por fora, mas aqui dentro são diferentes, tá? Os gêmeos, por mais que sejam bem parecidos, eles têm sistema nervoso diferente, tá? Então, cada um deles vai fazer escolhas diferentes porque eles têm perfis diferentes, tá? A gente até faz análise dos gêmeos e a gente até coloca, pode ser bem parecido, mas igual, não vai ser, não. Nunca vai ser igual. Por quê? Porque você tem sua digital emocional, a outra pessoa também. Então, a gente tem que ver qual é a sua digital emocional para você respeitar a sua digital emocional. Isso aqui nunca vai mudar no seu sistema nervoso, nem no seu marido, nem na sua filha, nem no seu filho. Nunca vai mudar. Então, quanto mais você conhece desse perfil que você é, melhor. Melhor. Porque a gente, às vezes, não aceita quem a gente é. Porque alguém falou que a gente era assim. Entende? Então, quanto mais a gente aceita quem a gente é, mais leve fica a vida. Tá bom? Vamos continuar, gente, que eu não quero pular, não quero passar do tempo aqui que vocês
colocaram para mim, tá? Para mim é muito importante respeitar o tempo que vocês passaram para mim, tá? Então é bem interessante que a dependência emocional, gente, a dependência emocional é um distúrbio de prioridades. E quando você deixa de se priorizar, o que é importante para você, ao ponto de que você deixa de ser a pessoa mais importante na sua própria vida, esse posto é ocupado por outra pessoa na hora de fazer escolhas ou tomar decisões, tá? É muito interessante que a gente, sem perceber, acaba escolhendo agradar mais alguém, sempre escolhendo agradar mais alguém. E a gente não se agrada, sabe por quê? Porque a gente não se conhece. Então, as escolhas que eu vou fazer é segundo o que me ensinaram, segundo o que mostraram, segundo que lá atrás alguém falou que tinha que ser desse jeito, não podia sair desse jeito. Mas naquele jeito, tinha o autoconhecimento, naquela época, tinha o autoconhecimento que a gente tem hoje? Tinha coronavírus, tinha internet, tinha celular, tinha WhatsApp? Não é verdade que não tinha? Então, por que eu, em 2022, eu estou vivendo do jeito que eu estava vivendo nos anos 90? Por quê? Será que minha mente ficou lá atrás e meu corpo está aqui? Entende? Às vezes a gente se força a viver do jeito que me ensinaram, mas do jeito que me ensinaram pode ser que não foi a forma mais prática, tá? É bem importante analisar, tá? É bem importante analisar essa parte que eu estou te falando. Então, esse dependência emocional é um distúrbio de prioridades. A gente pode priorizar outras pessoas e a gente não se prioriza. Por quê? Porque alguém ensinou lá atrás que se priorizar é egoísmo, está mal, é ruim, você é egoísta, por isso que você pensa só em você e eu fico aqui atrás. Entende? Então, essa manipulação me leva sempre a querer agradar todo mundo, agradar todo mundo, tá? Então, a gente não se agrada, a gente sempre tá para fazer uma escolha, a gente não vai fazer só uma escolha, a gente vai fazer 10 escolhas, porque tem que agradar os 10. E aí eu fico no final. Tá bom? Sim? Faz sentido, gente? Vão entendendo aí? Vamos continuar aqui. A dependência emocional é tão forte que outros não precisam falar nada, que a sua mente processa, ó, sozinha, as expectativas e as opiniões que você acha que vai ter a seu respeito. Viu que tem pessoas que já ficam criando coisinha na mente? Ai, fulano, o que que vai falar? Me engano, o que que vai falar? Vai dar problema, vai dar problema, vai dar... E às vezes nem dá problema, mas a pessoa, antes de acontecer, já está pensando que vai dar problema. Entende? Então, acontece com pessoas desconhecidas também, até com desconhecido, com cliente, com funcionário, com, não sei, pessoas de fora de casa. Medo de repetir um padrão vivendo anteriormente, antes de que aconteça, a gente já está pensando no negativo, pensando no negativo. Por que que eu falo isso para vocês? Se você se criou em um ambiente onde o pessoal tinha a mente limitada, a mente negativa, hoje em dia é muito provável que você seja assim também. Entende? Se você está se relacionando só com pessoas que gostam de falar de problema, você também é uma delas. Não é só o outro, tá? Lembrando que quem está aqui na sala com certeza vai acreditar em Deus. E Deus, não é verdade que ele é positivo? Então, por que eu sou negativo? Por quê? Será que eu estou tentando respeitar mais alguém lá atrás do que ele? Pensa certinho, tá? Tem uma coisa estranha aqui na sua mente que você está permitindo, deixando rolar. Isso não é bom, tá? Então, é bem interessante que a gente, na medida que a gente vai falando, vai explicando, a gente vai percebendo como a dependência emocional pode ser mais comum na sua vida do que você imagina, tá? Tem que medir a porcentagem da sua dependência emocional. E justamente com esse trabalho que eu e minha esposa fazemos, conseguimos medir e te ensinar a você se educar emocionalmente, tá? Na adolescência, eu mentia muitas vezes para que na escola os outros colegas
me aceitassem. Olha só, viu? Viu? A Monique comentando aqui. Então, é justamente a gente procura aceitação. E, às vezes, procura aceitação da forma errada, tá? Então, a gente tem que analisar isso aí, tá? Então, sabendo o seu perfil de pessoa, você consegue medir quanto de dependência emocional você tem e como você negocia com isso. Essa dependência emocional não vai embora, tá? Tendo esse gráfico, gente, tendo esse gráfico aqui, eu consigo ter esse outro gráfico aqui. Aqui eu consigo saber quanto de controle o sistema nervoso da pessoa pode aguentar. Se ela quer 100% e o sistema nervoso dela aguenta 48%, você entende que tem uma coisa errada aí? Se a pessoa tem necessidade de perfeição 45%, mas o corpo fala não, ou a mente fala não, a gente quer 100% de controle ou perfeição. Você percebe que a pessoa se machuca? A palavra ambição não é ambição de correr atrás do dinheiro, tá? Ambição é de querer viver minha vida, de querer ir para o futuro, de querer ir para frente. Se eu tenho baixa ambição, se eu não tenho um plano de vida para mim, eu não avanço na vida. Sim? O que eu quero? Para onde eu vou? O que eu vou conquistar? Entende? Necessidade de estar com outras pessoas. Essa pessoa desse gráfico tem bastante. Tem pessoas que não têm necessidade de estar com outras pessoas, entende? Sim? Eu sou emocional e racional, mas você? Será que você é mais fria? Será que você é mais quente? Será que você tem capacidade de colocar a mão na massa ou tem que delegar? Você é mais perfil de líder ou perfil de prestador de serviço? Às vezes a pessoa de lá atrás te falou que você era perfil de líder ou perfil de prestador de serviço, a gente não sabe. Entende? Olha só, por mais que essa pessoa tenha bastante ambição, olha só como a dependência emocional é maior. Se a pessoa não colocar limite com outra pessoa, a outra pessoa está sendo muito negativa e eu não colocar limite, eu deixo rolar, eu entro na depressão, eu entro na dependência emocional, entende? Vou comentar um negocinho para vocês, bem rapidinho. Como a gente está gravando, eu não vou ser muito específico, mas daqui a pouco vocês têm outras atividades. Eu sei, porque eu também tenho essa atividade. 9 horas, né? 9 horas a gente tem outras atividades. Então, vamos aproveitar essa opção. Suponha que você está no Zoom, e a gente está 9 horas nessa atividade. Você foi designada ou designado para estar com outra pessoa que é negativa e que tem muita dependência emocional. Você entrou nessa conversa aí e é uma conversa chata. 1 hora e meia, 2 horas e meia, 3 horas e meia com essa pessoa no Zoom, porque minha mãe, meu cachorro, meu periquito, meu 3 horas aí. Como vai ser sua semana? Me conta. Como vai ser sua semana depois? Você vai acabar essa sessão tão sobrecarregada, sabe por quê? Porque você não foi responsável de colocar limite. Fulana, será que a gente pode conversar sobre outro assunto? Tem tanta coisa boa para conversar. A criação, o passarinho, a árvore, a comida. A gente é grata, ou a gente é grato pela vida que a gente tem, ou só fica olhando defeito? Entende? Se a gente está só olhando defeito, a dependência emocional está no talo. E a gente está só vivendo na dependência emocional. Tá? Faz sentido? Vamos ver o comentário aqui do pessoal. Vamos ver o comentário. Te deixa para baixo. Eu lido com muitas pessoas. Olha só. Viu? Que tem esse tipo de problema financeiro. Isso mesmo. Às vezes acho que é bom deixar o outro falar. Beleza. Então, se a outra pessoa vai falar, você vai carregar as merda dela. Eu sou direto, viu? Se você deixar falar, a pessoa falar merda, passa a sua merda para mim, eu vou carregar. Já estou carregando da minha mãe, do meu pai. Ah, o seu, passa aqui, desabafa comigo. Aí você assume a responsabilidade da vida da outra pessoa. Entende? Continua assim. Você está deixando rolar. Então, se faz bem para você, continua em frente, tá? Sim?
Mas eu colocaria limite. Sabe por que eu te falo? Porque 1 hora e meia falando com uma pessoa só que vai trazer merda nesse lugar, não é verdade que vai ser chato? Tendo tanto assunto bom para a gente conversar? Pode deixar rolar, então, tá? Mas eu não te indico. Sua saúde depois vai passar conta, tá? As pessoas não se responsabilizam. Isso mesmo, aqui a Gabi falou tudo. Faz sentido, esse tipo de conversa me deixa mal, isso mesmo. Foi que aconteceu comigo. Olha só, verdade, preciso colocar limite, entende? Então, quando eu deixo rolar, é meio que eu não assumo a minha responsabilidade e eu assumo a responsabilidade da outra pessoa. Você é psicóloga? Você é psicóloga para ficar ouvindo merda dos outros? Pensa aí, tá? Às vezes pode ser que você foi acostumado assim, porque lá na infância já era assim, tá? Lembra que tá tudo relacionado com a nossa infância, tá? Gente, eu vou continuar aqui. Eu não quero passar do limite aqui dos horários que vocês colocaram para mim, tá? É bem interessante que a análise corporal vai te ajudar a identificar seu sistema nervoso. Como você colocar limite, como você falar para o pessoal até aqui, chega, se responsabiliza pelas suas atitudes, tá? Carga as suas cargas, não vem jogar para mim, sim? Por quê? Porque depois eu vou falar mais, mas é bom você proteger seu emocional, tá? Se a gente deixa rolar, a gente deixa rolar. Bem interessante que essa parte aqui é justamente para você se fazer seu gráfico. São 3 encontros que a gente faz. O primeiro é para justamente fazer seu gráfico, para você se acostumar com você, tá bom? É bem interessante isso. Segundo encontro é justamente para quê? Para te dar um lapso de tempo para você trazer 3 questões que você queira lidar melhor. Família, relacionamento, qualquer coisa. Tendo o seu gráfico, tanto eu como minha esposa, a gente consegue te direcionar para quê? Para você mudar de pensamento. Hoje na live a gente falou bastante sobre isso, que a gente às vezes tem que mudar e a gente não muda, tá? E o terceiro encontro seria 2 semanas depois do segundo encontro, para quê? Para te dar um lapso de tempo para aplicar as dicas que você tem que aplicar para melhorar, para sair para frente e para você se sentir mais leve, sim? Porque a gente está, como eu falei, é uma palavra feia, mas às vezes é bom dar um chacoalhão. Pode ser que eu estou carregando muita merda antiga, sim? E a gente não larga isso para fora. Por isso que a gente está sobrecarregado, tá? E às vezes nem é minha, é de outra pessoa, tá bom? Olha só o seguinte ponto aqui, ó. Esse é a última parte do slide. Aqui está meu certificado, aqui está meu Instagram, aqui está meu WhatsApp. Tira foto aí, tá? Você pode me procurar depois, fora dessa aula, você pode me procurar. A gente pode fazer um encontro gratuito para eu te explicar melhor como funciona. Hoje a gente falou um pouco por cima, mas você viu quão complexo é. Você viu quão complexo é. É um pouco mais detalhado, tem mais coisa que eu deveria te explicar. Hoje essa aula foi mais para falar sobre dependência emocional. E tira uma foto, tá? Depois você vai lembrar de mim, vai lembrar sobre essa aula, vai ficar refletindo, tá? Sobre o que a gente conversou, sim? Eu passei 3 minutos, mas foi nossa aula magnífica. Você pode me procurar no particular e a gente vai deixar de gravar agora para você fazer suas perguntas, tá? A ideia é justamente que você consiga se abrir, se expressar e aproveita, tá? Muito obrigado, gente. Vou parar de gravar agora.